Vamos ao nosso segundo tópico, Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21. Já fizemos a exposição do versículo 13 ao 15. E agora, Lucas capítulo 12, versículos 16 ao 19. O rico insensato e a falsa segurança das riquezas. Vamos direto agora à parábola, né? Se você não viu a parte anterior, Jesus e a questão da herança, volta lá. Eu vou seguir aqui o tópico 2, né? O texto aqui, vamos fazer a leitura e depois eu vou expor versículo por versículo, do versículo 16 até o versículo então 19. O texto diz assim, o versículo 16. Então lhe propôs uma parábola dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isto. Derrubarei meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Então vamos à parábola, né? Já vimos que Jesus inicia um diálogo com um homem, ali que vai buscar que Jesus intervém ali, faça o intermediário entre ele e seu irmão na partilha dos seus bens. Jesus traz um ensinamento, amplia ali, sai do homem para o homem, mas também amplia para o povo ali que estava ao seu derredor, trazendo que o povo deveria então estar alerta, né, evitando todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. E aí Jesus inicia então essa parábola, né? O texto diz: então lhe propôs uma parábola. Jesus passa da advertência do verso 15 e agora ele inicia então uma ilustração. Jesus traz então uma história, uma parábola, ele traz a história do cotidiano e a partir dessa história ele traz ensinamentos espirituais, né? Você vai ver que aqui uma coisa interessante é que o texto diz que o campo, né? O campo de um homem rico havia produzido com fartura. Então você vê que o campo, a terra produziu, né? Houve uma boa então colheita, né? E foi uma colheita abundante, né? O texto vai enfatizar aqui o versículo 16 vai enfatizar a abundância extraordinária da colheita. Então vem a preocupação, né? Veja, o verso 17. Vem a preocupação, houve uma boa colheita, né? Então, que coisa boa, né? Para um agricultor, o agricultor plantar e no final o resultado ser uma boa colheita, né? Uma colheita abundante, né? Como produzido com fartura ou com abundância, né? O campo produziu então com fartura, com abundância, que coisa boa, né? O resultado então foi positivo, né? E aí, só que aí surgiu uma preocupação para o homem, né? Onde ele então colocaria essa abundância, né? Essa fartura, como o texto traz aqui, essa fartura, essa produção farta, né? E o verso 17 então traz a preocupação. O texto diz assim: e ele pensava consigo mesmo, né? O rico aqui entra em um diálogo, você vai ver antropocentrismo o tempo inteiro. Primeiro aqui o rico entra em um diálogo interior, né? Consigo mesmo, né? Que farei? E aí traz a sua autossuficiência, né? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Plantei, o resultado foi mais do que esperava e agora o que eu vou fazer, né? O problema aqui era um problema logístico, né? Um problema em armazenar a produção, onde guardar a produção, né? Como preservar então os meus bens, né? Como preservar aquilo que eu adquiri. Aí o interessante é que no verso 18 você vai ver então que surge um projeto. E qual surge um projeto novamente? O homem puro antropocentrismo, ele por ele, né? E aí surge o projeto. O que farei? Então, ele tem um plano, né? Ele traça um plano. E o plano é ampliar então os celeiros que ele já tinha, né? O texto diz assim: então vou fazer isto, né? Nós vemos aqui novamente o antropocentrismo, uma confiança aqui, né? Absoluta em si, né? E aí ele diz: derrubarei os meus celeiros, né? E edificarei outros maiores. Então derrubarei o projeto, vou derrubar os que eu tenho, os celeiros que eu tenho, que não cabem então a fartura da produção do campo, vou então ampliar, né?
vou construir outros maiores, né? A solução então para o homem é acumular, vou guardar então tudo que a terra produziu. E neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens, né? Aqui nós vemos então o egoísmo do homem revelado na linguagem. Você vai ver meus celeiros, meu cereal, meus bens, né? Então, um egoísmo total, né? Ele não estava preocupado com o futuro no sentido espiritual, mas somente material e o que fazer ali com a abundância, né? A abundância daquilo que ele havia então conquistado. E aí vem a falsa segurança, no verso 19, a falsa segurança da alma. E por que a falsa segurança da alma? Você vai ver que o texto diz assim: então direi a mim mesmo, né? Novamente, um antropocentrismo, uma autossuficiência do coração. Direi a mim mesmo. Armazenaste muitos bens para vários anos, né? A ilusão do controle do futuro, né? Agora eu tenho muito dinheiro, então eu não preciso de ninguém, nem muito menos preciso de Deus, né? E aí o texto diz: descansa, né? Aqui traz a falsa paz baseada nas riquezas, né? Quem tá descanso, tá sereno, tá relaxado, né? Logo tá em paz, né? Mas essa paz é baseada nas riquezas, não a falsa paz baseada é uma falsa paz baseada nas riquezas. E aí o texto traz, né, o finalzinho do verso 19: come, bebe, alegra-te, né? Então nós vemos uma vida voltada aos prazeres terrenos, né? O seu bem-estar em primeiro lugar, o que importa sou eu não quero saber de mais ninguém, né? E isso dentro do contexto de que o homem foi até ali, né, e disse a Jesus, né? Diz a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus amplia para o povo ali o ensinamento e diz: cuidado e evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Na parábola exatamente esse o foco do homem, e o homem que foi até Jesus também buscar ele como ali o juiz, entre ele e seu irmão, também estava preocupado com seus bens. Aqui nós podemos tirar, na segunda parte, o rico insensato e a falsa segurança das riquezas, nós podemos tirar algumas aplicações para nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, em como lidar então com a riqueza, com a prosperidade, né, com as conquistas, né? Primeiro, entender aqui que bens, né, são dádivas, né, para administrar e não deuses para adorar. Os bens não devem serem adorados, né, mas são dádivas, né, são bênçãos advindas do próprio Deus. Você vai ver aqui que o texto diz que o campo, né, o campo deu ali, o campo também poderia não ter dado, né, e ser um fracasso a colheita, né, mas o campo deu, né, então bens são dádivas de Deus para que nós administremos. Nós somos mordomos de Deus, né? Então nós somos mordomos de Deus, logo aquilo que Deus nos dá não pode então se tornar fruto da nossa idolatria. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 e o verso 17 de 1 Timóteo, ele nos traz que a esperança, ela deve estar em Deus. A nossa esperança como cristão, onde é que deve estar a nossa esperança? Em Deus, e não nas riquezas ou nos bens materiais, né? Ele diz assim no verso 17: ordeno aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos os bens, as nossas riquezas, o que nós conquistamos é para nós desfrutarmos. No entanto, não devemos depositar nela, né? Não devemos depositar nela a nossa esperança, né? E também não devemos ser orgulhosos, porque são dádivas, são bênçãos advindas de Deus, e sem Deus a riqueza para nada serve, né? Sem a graça, sem a misericórdia, sem a proteção, sem os livramentos, riqueza para nada serve. Nós podemos, como nós vamos ver no desenrolar aqui da parábola, que nós podemos passar dessa vida para a próxima vida a qualquer momento. Uma segunda aplicação aqui é que a nossa segurança, a verdadeira segurança, podemos dizer assim, ela está em Deus, né? Não no patrimônio. A verdadeira segurança do servo de Deus, do cristão, quem é? Ela deve estar então em Deus e não no patrimônio.
Quando nós vamos para os Salmos, nos deslocamos para o Salmo 62, versículo 10, Davi nos ensina a não colocar o coração na prosperidade. Mas onde é que nós devemos colocar o coração? Em Deus, né? O verso 10 diz assim, Salmo 62, versículo 10, diz o seguinte: se as vossas riquezas aumentarem, não ponham nelas o coração, né? Que vai levar à avareza, que vai levar à ganância. Então, você foi próspero? Agradeça a Deus, né? É dádiva de Deus. Não vá pôr nelas o coração, porque você vai se tornar um idólatra e vai colocar as riquezas no lugar do próprio Deus, né? E aí, eu quero fazer aqui também, ainda nas nossas aplicações, nas aplicações dos versículos 16 ao 19, o rico, insensato e a falsa segurança das riquezas, eu quero trazer ainda uma aplicação aqui e em forma de pergunta. O que sustenta a sua fé se você perdesse tudo? Imagina aí agora, você, eu não sei o que você tem, talvez você seja alguém muito próspero, ou não seja tão próximo, mas tem bens que são valiosos para você, tem coisas que são valiosas para você. E a pergunta é o seguinte: se você então perdesse tudo, perdeu tudo, né? O que sustentaria sua fé? Você perdeu tudo, você permaneceria então fiel a Deus? Imagine o seguinte: imagine você ter tudo, você ter filhos, você ser um homem próspero, conhecido, né? Imagine que você perde tudo, você perde seus filhos, você perde seus bens, você fica doente, né? O que sustentaria a sua fé? Nós temos um exemplo bíblico disso, que é Jó. E qual é a resposta que Jó deu e que nós devemos dar também diante de uma situação hipotética dessa forma, que pode sim acontecer em nossas vidas? No livro de Jó, mais precisamente no capítulo 1 e o versículo 21, diz assim: o Senhor deu e o Senhor tombou, bendito seja o nome do Senhor. Você diria isso? Você diria isso diante de perder tudo como Jó perdeu? O Senhor deu e o Senhor tomou. Ele seja então bendito, né? Bendito seja o nome do Senhor. E uma outra pergunta aqui, mais uma pergunta que eu quero trazer para vocês, ainda fazendo as aplicações, a nossa quarta aplicação é: onde está o teu tesouro? O que é mais importante na sua vida? O que é mais valioso na sua vida hoje? O que você tem que você considera de maior valor em sua vida, né? Qual seria então o seu tesouro? E esse tesouro que você considera muito valioso, muito importante para a sua vida, onde ele está? Na terra, ou esse tesouro se encontra em Deus? Seu tesouro está em Deus ou o seu tesouro está na terra? Jesus, no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, Mateus capítulo 6 e versículo 28, vai nos trazer que o tesouro, ele vai revelar a verdadeira direção do coração. Aquilo que você coloca como sendo o seu tesouro vai revelar para onde vai caminhar o seu coração. Porque o verso 21 diz assim, de Mateus capítulo 6, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então analise isso. Onde está o teu tesouro? Na terra ou em Deus? Porque onde tiver, vai estar também o teu coração. E o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3 e o versículo 2, ele vai nos dizer o seguinte, que o coração do cristão, ele deve estar voltado para as realidades eternas, que são eternas porque são atemporais, né? E se o seu coração estiver voltado para as realidades terrenas, elas são supérfluas e passageiras, não são atemporais como as realidades eternas. O apóstolo Paulo diz o seguinte: pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, você tem pensado nas coisas que são lá do alto? Ou você tem pensado nas coisas que são aqui da terra? A prioridade da sua vida são as coisas eternas, celestiais,
ou a prioridade da sua vida hoje é conquistar as coisas materiais, existenciais aqui nessa terra, nessa vida. É assim que nós vamos encerrar então. Eu deixo para você refletir todas essas aplicações e a exposição do texto, que você medite também, né? E aí vamos dar sequência logo em seguida ao nosso próximo tópico, né? A morte, ela revela a insensatez de confiar nas riquezas, versículo 20, e depois o último tópico, versículo 21. Então dá o play aí, vamos ao nosso próximo tópico, nosso terceiro tópico.